Oi, pessoal! Dando sequência ao nosso estudo de física, hoje nós vamos começar a falar sobre força. Nós então vamos mudar de área da física. Até agora, nós estávamos estudando a cinemática, que é o estudo do movimento. Nós estudamos as grandezas físicas envolvidas durante o movimento. A partir de agora, nós vamos entrar numa área chamada dinâmica. O que a dinâmica estuda? A gente vai começar a falar agora sobre as causas do movimento. E para entender as causas do movimento, nada melhor do que entender o que é força. Vamos lá? Então, pessoal, para começar, o que é uma força? A gente define força como sendo uma interação capaz de alterar o estado de um corpo. Então, a aplicação de uma força em um corpo pode produzir uma aceleração. Por isso, pode alterar a velocidade desse corpo. Então, um corpo que estava em repouso, que sofre a aplicação de uma força, ele pode entrar em movimento, sofrendo alteração da sua velocidade. Consequentemente, a gente tem associado a isso uma aceleração. Mas esse é apenas um dos efeitos da aplicação de uma força. Uma força pode, então, produzir uma aceleração, conforme nós conversamos, alterando a velocidade de um corpo, ou uma força também pode produzir deformação. Vamos ver algumas situações? Nessa situação, chutar o balde gerou um movimento, né? Um balde que estava em repouso entrou em movimento. Nessa situação, a pressão dos dedos sobre a mola gera uma deformação. E nessa situação, mesma coisa. A gente tem uma força aplicada sobre um computador e a gente tem aí uma deformação acontecendo, certo? Quais tipos de forças vocês conhecem, galera? Será que tem alguns exemplos de forças que vocês já ouviram falar? Muito provável que vocês conheçam várias dessas forças que estão nessa imagem. As mais comuns dos alunos citarem como exemplo que eles já conhecem, força gravitacional, força elástica, força de atrito. Mas, como vocês podem ver aqui, existe uma grande diversidade de forças. Em qual que nós vamos nos ater nesse momento? A gente vai conversar um pouquinho sobre a força aplicada, para a gente entender uma característica fundamental da força. A gente precisa entender que a força é uma grandeza vetorial, ou seja, além do módulo ou intensidade da força, a gente precisa prestar atenção na direção e no sentido de aplicação. Então, pegando essa imagem aqui como exemplo de uma força aplicada, vocês estão percebendo que essa pessoa aplica uma força nesse carrinho empurrando. E essa força tem uma direção, essa força tem um sentido. Se ele quisesse puxar o carrinho ao invés de empurrar, a força estaria sendo aplicada num outro sentido. Ou seja, é importante a gente conhecer os componentes de uma força, porque a força é uma grandeza vetorial. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero vocês!